Liturgia diária. Deus vos fala, 5 de junho de 2024. Quarta-feira. Dia de São Bonifácio, bispo e mártir. Primeira leitura. Início da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pelo desígnio de Deus, referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus, a Timóteo, meu querido filho. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados, quando me lembro de ti, dia e noite nas minhas orações. Por esse motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Essa graça foi revelada agora, pela manifestação de nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, do qual fui constituído anunciador, apóstolo e mestre. Essa é a causa pela qual estou sofrendo, mas não me envergonho, porque sei em quem coloquei a minha fé. E tenho a certeza de que Ele é capaz de guardar aquilo que me foi confiado até o grande dia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Ó Senhor, para vós eu levanto meus olhos. Eu levanto os meus olhos para vós, que habitais nos altos céus. Como os olhos dos escravos estão fitos nas mãos do seu Senhor. Ó Senhor, para vós eu levanto meus olhos, como os olhos das escravas estão fitos nas mãos de sua Senhora, assim os nossos olhos no Senhor, até de nós ter piedade. Ó Senhor, para vós eu levanto meus olhos. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: Acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Hoje celebramos a memória de São Bonifácio, bispo e mártir, um grande exemplo de fé e coragem no testemunho do Evangelho. A liturgia nos convida a refletir sobre a importância da confiança em Deus e da nossa vocação cristã. Na primeira leitura, São Paulo escreve a Timóteo palavras de encorajamento e fortaleza. Paulo lembra a Timóteo que Deus nos deu um espírito de fortaleza, amor e sobriedade, não de timidez. Este é um lembrete poderoso para nós.
Muitas vezes, enfrentamos desafios e dificuldades que podem nos fazer duvidar de nossa fé ou nos deixar desanimados. No entanto, como Paulo nos ensina, devemos reavivar a chama do dom de Deus em nós. Isso significa confiar no poder de Deus e na sua graça, que é suficiente para nos sustentar em todas as circunstâncias. Paulo também destaca que nossa vocação é santa e não depende de nossas obras, mas da graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Isso nos chama a uma vida de humildade e gratidão, reconhecendo que é Deus quem nos capacita para viver e testemunhar o Evangelho. Quando nos deparamos com sofrimentos e provações, devemos lembrar que não estamos sozinhos. Deus nos fortalece e nos acompanha em nossa jornada. O Salmo responsorial ecoa essa confiança em Deus. Ó Senhor, para vós eu levanto meus olhos. Levantar os olhos para Deus é um ato de fé e dependência. Assim como os escravos olhavam para seus senhores em busca de orientação e sustento, nós devemos olhar para Deus, confiando em sua misericórdia e provisão. No Evangelho de Marcos, Jesus responde aos saduceus que questionam a ressurreição. Ele afirma claramente que Deus é o Deus dos vivos, não dos mortos. Esta passagem nos lembra da esperança cristã na ressurreição e na vida eterna. A nossa fé em Cristo nos dá a certeza de que, mesmo diante da morte, há uma promessa de vida e imortalidade. Ao refletirmos sobre essas leituras, somos chamados a renovar nossa fé e confiança em Deus. Somos encorajados a viver nossa vocação com coragem e amor, sabendo que Deus está conosco e nos fortalece. Que possamos, como São Bonifácio, ser testemunhas corajosas da fé, confiando sempre no poder e na graça de nosso Senhor. Senhor Deus, Pai de bondade, fortalece nossa fé e renova em nós o dom do Teu Espírito. Que possamos, como São Paulo e São Bonifácio, viver nossa vocação com coragem e amor, sendo testemunhas fiéis do Teu Evangelho. Levantamos nossos olhos para Ti, confiando em Tua misericórdia e provisão. Ajuda-nos a viver na esperança da ressurreição e na certeza de que Tu és o Deus dos vivos. Um dia abençoado por Deus para você, meu irmão e minha irmã.